Olá pessoal, tudo bem? Sou Marcos Roberto do M Roberto Canal com mais uma live, trazendo para vocês Alfredo Carvalho, jornalista, responsável pelo canal Spidercast, cuja logo que vocês estão vendo foi desenvolvida pelo desenhista quadrinista Lorde Lobo, responsável pelo canal Grandes Heróis BR, um canal dedicado à valorização do quadrinho nacional de super-heróis brasileiros. Acompanhe a gente em mais uma aventura aqui no M Roberto Canal. Spidercast, o podcast de cultura geek. Olá pessoal, aqui é Marcos Roberto do M Roberto Canal, com mais uma live, trazendo uma pessoa especial que irá contar sua trajetória profissional, né, para nós aqui. E antes que ele se apresente, eu quero agradecer a presença dele, muito obrigado por ter aceitado esse convite, por estar aqui. Agradecer o pessoal do chat que está aqui presente, dando seu alô. E agradecer para quem está assistindo e também para quem vai assistir depois. Então, pessoal, muito obrigado por esse apoio, por essa força, por esse canal que está crescendo. E sem mais delongas, eu vou deixar que ele se apresente. Por favor, Alfredo, diga-nos quem é você. Opa, que exagero, cara, mas é nóis aí, obrigado pelo convite. Pagando bem, que mal tem, né? E não conto pra ninguém, mas enfim. Eu sou o Alfredo Carvalho, né? Sou jornalista, eu me formei no final de 2021, inclusive meu projeto de conclusão de curso vai ser uma pauta aqui dessa live, né? E eu também tenho um podcast, é um podcast só de áudio, chamado Spidercast, onde eu entrevisto pessoas do meio cultural, artístico em geral, aí, de todas essas pautas nerds, geek e todas essas coisas que a gente gosta tanto de acompanhar aqui, né? É verdade. E tipo assim, eu achei gratificante, né, esse trabalho que fazemos de entrevistar as pessoas, né, mostrar seu trabalho, sua arte, que eu digo sempre que é uma janela para o pessoal, né, que busca essa valorização, estão correndo atrás, e essa é uma grande oportunidade. Acho que é um conjunto, né, para todo mundo, né. E, Alfredo, e por que essa escolha de fazer um podcast nas suas lives, né, tanto aqui na plataforma como nas outras redes sociais também? Primeiro que, assim, tipo, não são lives, são episódios gravados, né? Eu não faço ao vivo ainda, Tá. por conta da estrutura, né? Eu não tenho... como eu não tenho tipo, uma ideia de como chamar uma pessoa, um entrevistado, para um horário fixo, porque eu dependo muito do horário do entrevistado, e esses horários variam muito, né? Eu tenho que me adequar ao horário da pessoa. Às vezes esse horário é 5 horas da tarde, às vezes, na grande maioria, eu consigo fazer às 20 horas, às vezes um pouco mais tarde. Já aconteceu até de eu gravar de madrugada, para você ter uma ideia, né? Então, como o meu projeto é muito pequeno ainda, né? Eu não consigo, tipo, chamar alguém e falar, não, tem que ser esse horário. Eu tenho que me adequar ao horário da pessoa. Por isso que é feito gravado, não é feito no formato de live. Agora, o porquê que eu criei isso... Cara, essa ideia, ela começou lá em 2019. Eu estava nesse período, acho que terceiro semestre da faculdade de jornalismo, ainda bem no comecinho da faculdade, praticamente, né? E eu estava naquele período de procurar estágio. Só que ainda não estava encontrando, e aí eu me reuni com uns amigos lá e falei, gente, a gente podia fazer alguma coisa aí para poder mostrar o nosso trabalho, para servir de alguma maneira, servir de portfólio para a gente, né? E a gente pensou inicialmente em fazer um blog, e aí cada um postava seus textos e tudo mais. Só que naquele tempo, né, eu comecei a ouvir alguns podcasts. Foi antes de explodir esses mesascasts famosos que tem hoje em dia, de todo mundo querer fazer podcast, né? Naquele tempo, o podcast era mais aquela ideia de rádio, né? Do programa de rádio, que era só áudio, né? Então, eu tenho um que me inspira bastante, que é o Podcaps, do canal Caps Lock, né? Do meu amigo Araújo, que hoje é um grande amigo, porque eu já tive chance de entrevistar ele, né? Mas foi um projeto que me incentivou bastante. Teve o Nerdcast, que dispensa comentários, quem está nesse meio, o podcast do Jovem Nerd, né? Acompanhou por muitos e muitos anos eles, né? E
A ideia era começar a fazer naquele ano, só que algumas coisas aconteceram no meio do caminho. Primeiro, eu tive, né, naquele período, eu estava enfrentando alguns problemas de saúde, né? Eu estava sofrendo crises intensas de gastrite com uma certa frequência. Então, isso acabou atrasando um pouco os planos, junto com as tarefas da faculdade também, né? E aí, tipo, quando foi ali para o começo de 2020, que eu já estava um pouco melhor, já tinha terminado um tratamento, falei, acho que agora é o momento de fazer isso. Mas aí, quis o destino, consegui um estágio naquele período, né? Foi o meu primeiro estágio na área do jornalismo, fui trabalhar como repórter. E quase que junto disso, né, veio a pandemia. Então, tipo, eu estava no estágio, as tarefas da faculdade que estavam sendo moldadas para aquele formato online, os professores também naquele tempo estavam um pouco perdidos de como administrar as aulas deles, né? Tipo, tudo isso juntou e ficou impossível de eu pensar num terceiro projeto, né? Para poder seguir com a qualidade que eu queria. Então, deixei na gaveta, não esqueci, né? E a ideia inicial do podcast era, tipo, reunir uma galera e falar de coisas que a gente gosta, né? Então, eu até pensei naquele tempo que estava saindo o Star Wars, o último filme do Star Wars que saiu, Ascensão Skywalker, né? A ideia era justamente juntar uma galera para falar desse filme, né? Acabou que não deu certo pelos motivos que eu citei antes. E aí, cara, durante a pandemia, começou a vir aquela ascensão dos mesascasts. O Flow já estava funcionando há um tempo e na pandemia eles estouraram, né? E apesar das polêmicas que tem em torno do Flow Podcast, a ideia que eles trouxeram, assim, de cada episódio ser um entrevistado diferente, aquilo me chamou a atenção, porque eu falei, pô, querendo ou não, casa com o que eu estou fazendo, né? E disso, tipo, eu também estava no estágio nesse período e eu estava pegando experiência de ir atrás de entrevistados. E até, tipo, durante esse período que eu trabalhei no portal de notícias, eu tive chances de entrevistar grandes pessoas também, né? Então, criei um repertório de entrevistados, inclusive a galera dos quadrinhos nacionais, que a gente vai citar mais para frente. E quando chegou 2021, era o último ano da faculdade, e aí era o ano de fazer o TCC. Aí, de novo, eu não ia ter tempo hábil para poder me dedicar a um projeto paralelo. Eu teria que me dedicar à faculdade, ao meu estágio e, principalmente, ao meu TCC. Então, esse projeto, podcast, ele é uma ideia que veio de 2019, mas eu só fui colocar em prática mesmo, mais ou menos ali por volta de março de 2022. Então, o canal, tipo assim, é um programa recente, né, Alfredo? Vai completar 2 anos agora. É muito novo ainda. Perfeito. Alfredo, você é natural de qual estado? São Paulo. Eu São nasci Paulo. em São Paulo. Moro atualmente em Guarulhos. Eu costumo, sempre que tem a chance, eu cito isso no podcast, eu passei um período da minha vida morando no Nordeste, porque meus pais são de lá. Sim. Então, quando eu tinha mais ou menos 12 anos, né, isso foi ali por volta de 2001, eles decidiram ir morar no Nordeste, né? Eu nunca tinha ido para o Nordeste, nem a passeio, nem nada, né? Quando eu fui de morada. Então, eu fiquei lá de 2001 até 2006, em uma cidade pequena que tem lá no Rio Grande do Norte. Aí, depois, moramos esses 5 anos lá, eu terminei meus estudos, e depois disso, acabou que não deu certo por problemas financeiros, né? A gente retornou para São Paulo, voltamos aqui para Guarulhos, e cá estou eu desde então. Perfeito. Um abraço, então, para São Paulo e um abraço para Rio Grande do Norte. Valeu. E, Alfredo, jornalismo, né? Você é formado em jornalismo. Como foi que você se identificou com essa área? Então, eu primeiro me formei em ciência da computação. Em 2009, porque eu era uma pessoa, primeiro, eu era extremamente tímido. E eu era aquele cara que, digamos, muitos identificavam como o cara do computador, né? Quando você primeiro tinha que fazer um curso de informática para poder comprar um computador, né? Naquele tempo, meus pais tiveram que fazer um puta do financiamento para comprar um computador na época. E eu me tornei, e como eu morava numa cidade pequena, né, como eu já falei, né?
as pessoas começaram a me conhecer como o cara que entendia de computador. Então, às vezes chegava gente na minha casa que eu não fazia nem ideia de quem era, mas tinha ouvido falar de alguém que eu manjava de alguma coisa e ia lá me chamar para poder, sei lá, instalar um software no computador deles, arrumar um problema que eles estão tendo lá. Enfim, e aí, por conta disso, até na escola, né, que os professores me conheciam por isso também, eles falaram, cara, se você terceiro ano, né, vamos falar de vestibular, dessas coisas, falaram, ó, seu caminho é o caminho da ciência da computação. E realmente não tinha outro caminho plausível naquele momento. Eu me formei em ciência da computação, só que assim, não é que eu achei ruim, não é nada disso. Quando eu terminei a faculdade, eu não me identifiquei com algo para poder seguir no mercado de trabalho. Então, eu passei, e eu era muito tímido, como eu falei, mas surgiu uma oportunidade para eu dar aula de informática, na época, numa escola de informática. Foi uma experiência que, por um lado, ela foi muito ruim, mas não por causa da experiência de dar aula, mas por causa de problemas que eu tive com as pessoas da empresa em si. Mas, por um lado, ela foi muito boa, porque ela me tirou aquele medo que eu tinha de falar em público, né? Então, por exemplo, eu conseguia chegar numa sala de aula com 30 alunos e eu me dava super bem em passar o conteúdo da aula em si, seja do curso que eu estava ministrando, que eu dava aula de informática básica, de hardware e redes, que era montagem e manutenção de computadores, web designer, essas coisas, eu conseguia me sair bem, né? Eu conseguia passar minha mensagem e eu conseguia, de certa forma, vencer minha timidez ali, né? Então, e aí não deu certo eu ficar ali na empresa e tudo mais, e eu comecei a pensar que caminhos eu poderia seguir na minha vida, né? E como eu já não tinha mais a barreira da timidez, eu pensei, pô, eu gosto de tecnologia, eu gosto de falar sobre tecnologia, eu gosto também de cultura geek, de cultura nerd, todas essas coisas. Eu também gosto de falar sobre isso. O caminho mais plausível que me pareceu naquele momento foi o caminho do jornalismo, porque eu vi no jornalismo uma oportunidade de poder trabalhar com aquilo que eu gosto. Sim. Ainda não consegui necessariamente, mas estamos na luta aí. Acho que, tipo assim, eu também estou fazendo faculdade de farmácia, né? Uhum. Na verdade, eu estou falando de educação física, mas eu também acho que estou nessa mesma vibe de não encontrar um caminho para o mercado de trabalho. E eu já estou me interessando pela farmácia, porque eu já trabalhei em hospital, já tem área farmacêutica, né? Então, eu vejo mais oportunidade de mercado de trabalho, entendeu? Então, também estou pensando nisso, de trocar. E quando eu cheguei a fazer curso de atendente de farmácia, quero pegar um pouco dessa parte que você falou, assim, de lecionar, né, perder o medo. E também a gente fica nervoso. Por exemplo, agora, nesse momento, a gente fica nervoso ao vivo, tal, e você vai se expressar, né? A gente fica dessa forma. E então, eu me lembro que a professora pediu para a gente fazer uma apresentação de um trabalho, de um determinado medicamento, né? E, lógico, você estuda para isso, você pesquisa, tudo, você se prepara para fazer. Aí eu me lembro que eu fui, porque era individual, né? Não era trabalho em equipe. Eu me lembro que eu fui e coloquei nas lousas, né? Escrevi tudinho, detalhadamente, e fui explicando, fui colocando, assim, fui expondo aquilo que eu havia entendido, né? E, ao terminar, eu me senti super bem com isso, de poder, tipo, lecionar, eu acho, né? De poder explicar aquilo me fez bem, entendeu? E eu achei interessante, gostei disso, eu gostei. Então, porque eu até penso assim, um dia, quando eu conseguir meu diploma, também poder fazer palestra, também poder expor, explicar determinados assuntos, entendeu? Eu acho que isso me faria bem, além de, talvez, uma indicação, é uma terapia. Então, eu acho que eu achei interessante, como você estava falando agora, essa história, que eu acabei pescando um pouco para mim, né? Não é verdade, a gente vai... Porque é aquilo, né, Alfredo? A gente tem que procurar aquilo que vai somar na sua vida. Não é verdade? Não vai fazer uma coisa forçada, como às vezes acontece. Às vezes tem pessoas que fazem faculdade por fazer, termina, consegue seu diploma e está de enfeite, e não evolui. Não coloca em prática aquilo, né? Até porque quem faz dessa maneira dificilmente aprende alguma coisa, absorve alguma coisa no processo. A pessoa, ela vai ali por obrigação,
seja porque os pais forçaram ela, seja porque ela se forçou aquilo, mas ela vai por obrigação, ela não está prestando atenção na aula, ela passa ali, tipo, sendo levada nas costas, às vezes pelos amigos, né, que vão fazendo os trabalhos, ela vai ganhando nota, chega na prova, dá uma colada ali, passa, mas no final das contas ela não aprendeu nada e não tem como ela seguir em frente. Como é que ela vai seguir em frente, sendo que ela não aprendeu o básico antes, né? Exatamente. Como você falou, a pessoa está ali de enfeite e a mente está branca, porque não está assimilando. Não tá, às vezes, quando a professora pergunta, eu vejo isso na sala de aula, quando a professora pergunta, há um silêncio total, porque você percebe que as pessoas não estão, é verdade, prestando atenção. Sim. E aí eu falo isso. Tem muita gente que consegue seu diploma, se forma, consegue diploma, mas não sai um profissional. Sim. Não sai. Cara, você concluir um curso, não é desdenhando aqui, é claro, é difícil, você vai passar por um processo, são 4 anos ali no mínimo, né? Mas assim, não é uma coisa impossível, sabe? Dependendo de como você fizer, aquilo é tranquilo, né? O problema vem depois. O desafio de verdade começa quando você termina a faculdade. É você correr atrás da oportunidade, né? Sim. A gente bater de porta em porta, na verdade. Então, Sim. É isso, cara. Então, eu falo sempre assim, para os jovens de hoje, que são com 18, 19 anos, que acabaram de fazer Enem, cara, aproveita as oportunidades que tem, né? Aproveita as oportunidades. Hoje tem faculdades tanto à distância. Hoje é essencial você fazer um idioma estrangeiro, uma informática, né? Sim. Então aproveita toda essa oportunidade. Não faz só por fazer, ou como você falou, ou está sendo obrigado. Sim. Faz por buscar conhecimento, que isso vai te ajudar muito lá na frente no mercado de trabalho. Exatamente, cara. Hoje eu trabalho num segmento do jornalismo, mas não é bem o segmento que eu ainda quero para minha vida, mas estou nele porque, enfim, a gente tem que pagar contas, né? Mas, assim, tipo, tudo que eu aprendi na faculdade, tudo que meus professores me ensinaram naquele tempo, eu aplico na prática nos dias de hoje. Tô te vendo, Pedro. Sim. Não, eu concluí, eu tô dizendo, tudo que eu aprendi lá na faculdade, na teoria, eu aplico na prática no dia de hoje. É verdade. É aquilo, a teoria é uma coisa, a prática é outra, né? Você Exatamente. tem que colocar em prática. Para dizer, agora sim, estou adquirindo experiência, que a prática, né, vem depois. Alfredo, então, deixa eu dar uma atenção para o chat, para a gente focar, então, no seu trabalho, no seu documentário sobre os super-heróis brasileiros. Então, deixa eu dar uma boa noite aqui para o Eberton Ferreira, grande apoiador sempre aqui, dando uma boa noite a todos. E queria lembrar que o Eberton Ferreira, gente, está com uma campanha no Cartaz. Se não me engano, é a penúltima, sobre a origem do Xamã. Então, quem puder ir lá, dar um apoio nesse personagem que representa o nosso folclore, né, nosso folclore nacional. Então, mais os meus parabéns ao Eberton aí pelo seu personagem e está com a campanha no Cartaz. Deixa eu ver. Passando para dar aquele like, obrigado, Eberton. Rafael Tavares, grande Rafael. Olá, cidadãos do futuro e super-heróis brasileiros, no aguardo. Estamos aqui, Rafael. Grande Rafael. E o Alfredo aqui respondendo ao Rafael. Grande Rafael Tavares. Show. Essa aqui é a minha esposa, Anaída, sempre me apoiando, sempre presente no chat. Obrigado. Sempre que a história ela está. Obrigado, meu amor. Sempre está aqui me apoiando. Grande Criar Comics, Silvio Arujo, dando seu boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo, Silvio. Gamarros Carton, grande Elcio. Boa noite, grande Roberto e Alfredo Carvalho. Boa noite. Juan Pista Arte, grande desenhista, fã do Jin Lin. Me corrija, Juan. Dando seu opa e comentando. Live muito show. Obrigado. Juliana. Alfredo é um excelente profissional e muito dedicado. Show. Obrigado. Obrigado. É uma amiga minha. Muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vinda, Juliana. Seja bem-vinda aqui no canal. Prazer.
Alfredo, então antes da gente falar do seu documentário, como foi que você chegou no mundo do quadrinho nacional, principalmente de super-heróis brasileiros? Como foi que você passou a conhecer? Se alguém lhe indicou ou você mesmo buscou o interesse de saber se havia super-heróis em nossa região? Então, Alfredo, como foi que você chegou nesse ponto para depois irmos para o seu documentário? Certo. Foram etapas diferentes, né? Lembra que eu comentei que eu tinha feito um estágio, que eu comecei um estágio em 2020? Nesse período, né, eu conheci o Kitsune, da Canicos Moda Nerd, que é inclusive um apoiador do meu podcast, né? E ele, naquela época, indicou para mim alguns autores. Um deles era o Juan Vitor, que tem um super-herói chamado Bombeiro Mascarado, né? E ele também me passou o contato do Vanderlei, da editora Quimera. E aí depois, pelo Vanderlei, eu conheci também o Elian, né, da Alfa, né? E aí,